Pergunta NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas ela ligou e deixou a pergunta para o pastor. Ela diz aqui que observa os jovens da igreja que se cumprimentam com um soquinho, diz aqui de mão fechada, e não com a paz do Senhor. Diz ela, acho que isso não está certo, não vem de Deus. Ela pediu confirmação para Deus e diz que lhe foi revelado através de sonhos. Esses cumprimentos são originários do candomblé, pois quando criança, a consulente participava com a sua mãe. O que dizer, pastor? Eu quero dizer que o descrito pela nossa consulente é uma espécie de cumprimento entre jovens lá de fora, como escolares, colegas entre si, no serviço, vizinhos, parentes. E eu confesso, não vejo nada de grave em tal cumprimento, desde que se porte com respeito durante o culto, como lemos em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Guarda o teu pé, versículo 1, quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Então eu diria aos jovens que eventualmente estejam praticando aí esse soquinho, já vi, e depois se cumprimentar com a palavra de Deus, você escolhe quando você está na igreja, ou você vai se cumprimentar com soquinho, ou vai profanar a saudação, a paz do Senhor Jesus Cristo. São duas coisas antagônicas, uma de fora e outra da Bíblia Sagrada ou do próprio Jesus Cristo, que quando ressuscitou dos mortos, ele cumprimentou seus discípulos, a paz seja convosco. Está no capítulo 24 de Lucas. Agora, misturar as coisas de fora, é verdade, é coisa de criança. Dar um soquinho na mão do outro, como se fossem amigos entre si, é uma simbologia de amigos, de conhecidos, de pessoas que têm apreço um pelo outro. Mas, por favor, isso na amizade lá de fora, na casa de Deus, muito respeito. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Qualquer manifestação nesse sentido está invalidando, profanando a casa de Deus e dando margem que outros jovens também observem e vão praticar a mesma forma, que não tem nenhuma conotação com a Bíblia Sagrada. Mais amizade de pessoas que não são cristãs. Agora, como diz o Salmo 1, não andar segundo o conselho de pessoas que não têm compromisso com Deus. Pergunta NQI Mulher. A nossa ouvinte também não quer se identificar e pergunta ao pastor: estou em uma igreja que me separaram para obreira, intercessora, e não estou feliz. Dizem que se eu desistir, Deus vai me cobrar. Vou ser amaldiçoada. O que devo fazer, pastor? Eu diria para a nossa consulente que a pessoa na igreja ser indicada para um determinado cargo, me parece que o pastor da igreja deve ter conhecimento, porque está indicando tal pessoa para um determinado trabalho. A menos que não tenha percepção e aleatoriamente aponta uma pessoa, que pode ser até a nossa consulente, que não está aparelhada, não está preparada para ser uma obreira. Se fosse outra pessoa, ela estaria dando graças a Deus por ter sido lembrada para trabalhar na obra de Deus. Quantas irmãs gostariam de ter uma ocupação na igreja reconhecida pelo próprio pastor como uma intercessora,
Uma intercessora é uma pessoa que ora pela igreja. Pessoas que precisam de alguém que ajude na oração, e essa pessoa indicada, ela vai se unir à pessoa. Uma visita que precisa fazer no hospital, onde está lá uma pessoa doente, ela vai lá para confortar, para orar pela pessoa. Agora, precisa ter vontade de servir a Deus. Mas com respeito a vai ser amaldiçoada, isso aí não tenha receio, porque não é assim que a Bíblia fala, e nem Deus trata nós dessa maneira. Agora, se esforce, busque a Deus, pense que a irmã foi lembrada para ser uma intercessora, e futuramente que sua colocação seja diferente, que tenha vontade de estar envolvida na palavra de Deus. Mais uma pergunta da mesma consulente. Diz ela aqui que uma pessoa foi ungida missionária pelo seu pastor e depois foi ungida pastora por um pastor de outra igreja que não é a sua. A consulente pergunta: está correto isto, pastor? Tal pessoa não tem condições doutrinárias para ser missionária e muito menos pastora. Agora, eu me admiro que haja obreiros que não têm conhecimento das aptidões dos membros da sua igreja e vai ser ungir uma pessoa como missionária e depois ungida como pastora. Será que esse pastor não conhece Bíblia? O que diz a Bíblia? Em Timóteo capítulo 3, versículo 1, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo dizendo as qualificações de alguém para servir como pastor. É bem clara aqui a posição da mulher como adjutora do marido, mas em casa. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Tem pessoas que estão à frente do trabalho de Deus e não esquecem do seu vinho antes de sair de casa, e depois vão todos emocionados para a igreja, pensando que está cheio do Espírito Santo e ele está com vinho na barriga. Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E aqui o ponto central, 3, versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Quem é a pessoa responsável pelo cuidado da família? É o homem ou a mulher? Deus deu o homem como senhor da família, a mulher como adjutora. Efésios 5, 22. Mulheres, obedecei a vossos maridos no Senhor. No Senhor, não com violência, com maltratos, mas no Senhor, até um limite que o marido pode agir com autoridade sobre sua esposa. Agora, se aqui declara que o marido deve ser casado, que governe bem a sua própria casa, é claramente indicado que se trata de um homem para ser pastor. O mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Timóteo, nós encontramos no versículo 11, a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eu vejo que isso aqui está muito claro. Agora, uma pessoa indicada para ser pastora, para ser missionária, está fora da palavra de Deus, precisa
haver mais consenso de estudo da Bíblia para não fazer coisas impróprias. Rapidamente, mais uma pergunta agora do José Luiz, da Igreja Batista de Vicente de Carvalho. A Bíblia fala que toda autoridade foi constituída por Deus. O consulente quer saber se vale ainda essas palavras para os dias de hoje, pois existem autoridades fazendo coisas erradas, fazendo o mal. Ele pede então para o pastor falar a respeito. Eu acredito que o José Luiz está abrangendo as autoridades civis também, viu, pastor? Não só eclesiásticas, mas no contexto geral, governo, prefeito, presidenta. Acho que ele está falando de uma forma mais abrangente. Mas para nós podemos julgar apenas o que está dentro da nossa competência. Não podemos sair aí dando ordem para as autoridades, que não cabe a nós. Então, quando numa igreja... O que eu fico aqui meio triste é um membro da igreja fazer um juízo temerário sobre o seu pastor. Seria preciso que ele convivesse com esse pastor diariamente, a toda hora, para poder manifestar uma opinião azeda, fazendo mal, fazendo coisas erradas. Tenha paciência. Se toda a igreja começar nesse clima de murmuração, vai acontecer igual o povo israelita, que por causa de murmuração sofreram terrivelmente na caminhada do Egito para Canaã. Até o próprio Moisés foi rejeitado. Quase que ele perde o cargo dele, mas Deus agiu e os murmuradores foram todos mortos, engolidos pela terra uma só vez. Então tenhamos cuidado, não abra sua boca se você não tiver conhecimento. Você recebeu uma informação de terceiro, não espalhe essa informação. Você não é testemunho ocular do que está ouvindo. Logo, pare, para não haver murmuração e Deus seja impedido de atuar. O que nós encontramos na Bíblia é que os nossos irmãos devem obedecer aos seus pastores. Por quê? Os pastores velam por suas almas. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13, sujeitai-vos a vossos pastores, porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Então há uma obrigação do cristão obedecer aos seus pastores e, se tiver algum problema, converse pessoalmente com ele. Então, quando numa igreja o pastor é dirigido por Deus e conhece a Bíblia no que concerne aos seus deveres e responsabilidades, não são indicadas as pessoas inaptas para qualquer cargo, como recomenda o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3, que nós acabamos de ler. Qualificações de um obreiro é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e principalmente apto para ensinar. Porque se não sabe ensinar, não tem condições. Todas as outras condições são normais a qualquer homem. Agora, se não tem capacidade para ensinar, não conhece a Bíblia, e se é dado ao vinho, fica na sua casa, mas não vem para a igreja com vinho na barriga, e amanhã quer dizer que Deus está dirigindo você e manifestando alegria que não é do Espírito Santo. Então aqui está as qualificações que deve haver no dirigente, mormente nesse título de pastor: apto para ensinar, pessoa que conhece Bíblia. Se não souber, não vai ensinar nada, vai gastar tempo à toa.